Fredinho, vamos começar com Premier League por aqui, especialmente com o United. A gente tem declarações fortes de Rubem Amorim e também de Bruno Fernandes, mas antes, a situação, como é que foi o jogo, como é que está o clima do United nesse momento? Então, é um museu de grandes novidades, né? O Manchester United ele volta a jogar mal, ele volta a perder em casa. Aliás, é a terceira vez consecutiva que o Brighton vence em Old Trafford. Apenas o Manchester City, na era Premier League, conseguiu vencer o United 3 vezes em Old Trafford de maneira consecutiva, e o Brighton agora se junta a esse grupo seleto de clubes que fazem do Manchester United, pelo menos por algum período, um freguês. O primeiro tempo da partida de ontem, e repito, eu estava lá em Old Trafford, ele teve um começo muito ruim do Manchester United, que saiu atrás do placar mais uma vez. Só que depois do gol, que foi logo aos 4 minutos, o United jogou melhor do que o Brighton. Criou o suficiente para buscar o empate como buscou, e não seria exagero esperar que o time tivesse virado a partida antes do intervalo. O que me deu um certo alento, porque o Brighton é um muito bom time de futebol. Então o Manchester United parecia estar conseguindo jogar bem contra um muito bom time de futebol, tendo a pressão de ser protagonista, porque conseguiu fazer isso contra o Liverpool, conseguiu fazer isso contra o Arsenal, mas contra o Brighton em casa tinha essa pressão que não teve contra outros times que estão brigando por grandes coisas, como o Liverpool e Arsenal, jogando fora de casa, né? Jogando em Liverpool, jogando em Londres. Só que aí essa impressão não durou muito tempo. Na segunda parte do jogo, o Brighton foi atropelando o Manchester United. Muita gente vai lembrar da falha do Onana, que realmente tem que lembrar, clamorosa no terceiro gol, e ele falhou também no segundo. Mas a sensação é que o Rubem Amorim não consegue fazer esse time jogar futebol, assim como vários outros treinadores não conseguiram. Mas o Rubem, ele tá com problemas, cara, porque para além do resultado, tem algumas declarações que são um pouco fortes ou esquisitas. Daqui a pouco a gente coloca na tela que você chamou, Clarinha. Mas o Rubem Amorim já avisou que não vai abrir mão da própria maneira de jogar futebol, e que os torcedores vão seguir sofrendo e que os jogadores vão seguir sofrendo. Eu só não sei o quanto que isso, pensando no longo prazo, vai durar o curto prazo. Porque o Manchester United, com o dinheiro que gastou, com o dinheiro que tem e com o tamanho que tem, é o 13º colocado da Premier League, e a gente já está no fim de janeiro. O contexto é bastante complicado porque vem de muito tempo. Mas será que não é, para o Rubem Amorim, pouco tempo, Quesada? Muito pouco tempo. Assim, a gente já vai trazer as declarações e depois eu vou falar sobre elas. Tem muito jogador que não pode vestir a camisa do Manchester United. É simples. E que foi mal contratado e que tá lá e que já provou que não tem condição, cara. Que não tem condição de vestir a camisa do Manchester United. O Onana é um cara que vai fazer 2, 3 grandes jogos, mas que vai falhar da forma que falhou, e muitos, porque ele tem deficiências técnicas que talvez com a camisa do Ajax não se notasse tanto mediaticamente, mas que no Manchester United já ficou evidente. As falhas dele ontem, a falha principal, nem na 4ª divisão, cara. É uma falha horrorosa, grotesca. Ninguém atrapalha ele, ele mergulha na bola, a bola escapa. Não sei se estava chovendo, Fred, estava chovendo? Geralmente chove na Inglaterra, né? Não estava, por incrível que pareça. Para de dar like no vídeo. Não sei o que está acontecendo. É que você tá aqui, ó, com o bracinho aqui, ó. Assim. E aí, cara, tem alguns nomes ali que não funcionariam se fosse o Rubem Amorim ou se não fosse o Rubem Amorim. E pelo estilo de jogo do Rubem Amorim, tem alguns nomes que já também não funcionam, entendeu? E que ele vai precisar remontar esse time. Uma boa notícia é que o Manchester United tem dinheiro. Então, assim, o Rubem Amorim, nas próximas janelas, talvez consiga trazer uma peça aqui, outra peça ali, para fazer o que ele quer dentro da equipe. Agora, não tem tempo suficiente para a gente julgar o trabalho do Rubem Amorim. Podemos julgar a forma com que ele está expondo as fraquezas na imprensa, isso sim. Eu vou chamar aqui a fala do Rubem Amorim, só fazer uma observação que assim, é óbvio que o Onana falhou, e eu acho que ele não é um goleiro que passa segurança no United,
mas me parece surreal, depois da temporada que ele faz na Inter, que ele foi, para mim, top 3 goleiros do mundo, o quanto que o ambiente, e talvez isso interfira na confiança, enfim, não sei, em algo mental que destrói os jogadores, porque assim, a temporada que ele fez na Inter, e você olha ele no United, sim. você faz, né, são jogadores diferentes. Você não completa uma mão se você numerar os jogadores da última década que sobreviveram a essa aura negativa do Manchester United. Eu vou lembrar aqui de Bruno Fernandes e vou ter dificuldade de falar o segundo. Cara, quando a gente fala sobre aura no futebol, sobre algo que não é muito tangível, por exemplo, o Real Madrid, na história recente da Liga dos Campeões, aquelas viradas, isso do lado positivo, ou o Manchester United do lado negativo, é porque, assim, quando começa a se repetir de maneira muito frequente, as pessoas começam a acreditar e esse intangível vira real, né? A pessoa vem para Anfield e escuta o barulho da torcida do Liverpool e entende e conecta com o pensamento de que é difícil jogar aqui e de que várias equipes sucumbiram a esse estádio. É a mesma coisa que você está vencendo no Santiago Bernabéu, na Liga dos Campeões, quando os 90 minutos são muito longos. O Manchester United, nessa história recente, tem um efeito contrário. Já teve o efeito positivo no Fug Time, né? Quando virava nos minutos finais com o Alex Ferguson. Na última década, a sensação é de que o United ele pode contratar o melhor jogador da temporada anterior, não o fez e não o faz, isso explica em parte o insucesso, mas que esse cara ele vai sucumbir ao que acontece. Hoje, que o cara entra e veste a camisa do Manchester United sorrindo, e não vai ter muito tempo para você achar uma foto dele com a cabeça para baixo, com a mão na testa, jogando pior, tomando decisões piores. Então, existe sim um sentimento de que hoje o Manchester United é um clube com uma história muito grande, mas que vive um momento grande, década não é pouco tempo, de piorar carreiras. Geralmente quem entra grande, médio ou pequeno, sai ainda menor. Vamos ver o que o Bruno Fernandes e o Rubem Amorim falou. Fredinho, não sei qual dos dois você acha que a gente chama primeiro, a gente chama aí na sequência, fica à vontade. Eu acho que a gente pode chamar o Rubem primeiro, João, porque é uma frase muito impactante que está nas manchetes de todos os lugares aqui da Inglaterra, que ele fala, talvez no momento sejamos a pior equipe da história do Manchester United. É uma frase muito forte, evidentemente, é uma frase que eu não sei se é verdadeira, mas também não sei nem se é inteligente, tá? Eu queria até ouvir do Arthur, eu não sei se faz sentido ele chamar isso, porque quando ele fala isso, ele não está falando só dos jogadores, ele está falando do começo de trabalho dele. Então, e ele até brinca depois, ele fala, olha, vocês queriam uma manchete, tá aí, acabei de dar para vocês. E, de fato, isso tomou de manchete. Eu só não sei se foi uma decisão inteligente. Então, a frase foi pensada, tá? A frase não saiu, ela já aconteceu, não dessa forma, mas de maneiras parecidas no início dele no Sporting. É uma frase direcionada para dentro e não para fora. É uma frase para provocar os jogadores, tá? É uma frase para mexer com o brilho dos caras. Os treinadores portugueses, não só muitos treinadores do mundo, têm esses minding games, né? E eu acho que o Rubem está tentando dar um choque nos caras, entendeu? E desafiá-los com essa frase. Eu acho que ela é muito forte porque as pessoas ainda associam a imagem do Manchester United com um clube vencedor. E ele realmente é, mas não hoje. Não nos dias de hoje, nos últimos anos. E eu acho que é isso que causa estranheza na frase. Mas ela é uma frase mais para o vestiário e da personalidade do Rubem Amorim querer provocar os jogadores, cara. Porque, no fundo, isso vai complementar com o que o Bruno Fernandes fala, né? Porque tem a ver com o brilho dos jogadores. Tem expectativa. Eu acho que a frase pode ser para dentro, mas ela vai repercutir muito, de uma forma muito... de uma magnitude muito grande fora, né? E pode ser para dentro do vestiário, mas ela pode ter um reflexo dentro da organização do clube, né?
E eu acho que se ele está querendo passar um recado pro vestiário, de dizer, olha onde a gente está levando o United, talvez ele esteja querendo também passar um recado para a diretoria e dizer, cara, a gente está caminho do fundo do poço. O fundo do poço ele não chegou, a gente está indo para lá. Então, de repente, seja uma forma... tem muitos casos na história geral do ser humano que para conseguir sair de um lugar muito ruim tem que cavar até o fundo, né? E de repente o Rubem Amorim esteja usando um pouco essa estratégia. Eu estou cavando até lá, assim, a realidade é essa. Eu também não sei se é o pior time, mas parece, se não é, parece bastante. E eu tô avisando todo mundo que a gente tá descendo. Eu não sei até onde a gente vai descer, mas eu estou disposto a ir até lá, né? Ele tá dando esse recado para geral, assim, né? Então, talvez seja uma forma de tentar reerguer, assim, chegar no fundo para pegar impulso e subir, porque talvez nem ele encontre uma forma para tirar o clube inteiro dessa dinâmica negativa de uma década já. Então, talvez seja um pouco psicológica, né? Essa frase aí dele. Porque, lembremos, né, o United já passou pela segunda divisão da Liga Inglesa na própria história. Então já houve um Manchester United pior do que esse, mas isso. Mas a isso foi retórica quando, do Fredão? Amorim é para fazer barulho. Não, foi na década de 70 a última vez que caiu. Já tem muito tempo. Cara, o United nessa temporada já perdeu mais jogos em casa do que o Liverpool na era Klopp. Nossa Senhora. Estamos comparando 6 meses com 9 anos. Sim, com 9 anos, realmente. Para a gente fechar o United, coloca na tela, João, a fala do Bruno Fernandes. Essa foi uma entrevista exclusiva para a gente, enquanto o TNT Esportes México, né, para os nossos irmãos. Eu estava fazendo o jogo lá para eles. E ele fala sobre a personalidade ou a falta de personalidade de muitos jogadores, especialmente quando o Manchester United está com a bola no último terço de campo. O Bruno estava muito irritado na entrevista e ele se irritou bastante com esse aspecto da equipe e de alguns jogadores. Ele fala, o nosso sistema precisa que a gente ataque e mantenha a bola no ataque e agrida o adversário. Quando eu vejo quando bate no último terço, em poucos segundos a bola está de volta com o Onaná, porque os nossos jogadores estão passando para trás. A sensação, quando você escuta o Bruno e vê os jogos do United, é que os jogadores estão se escondendo da bola. Sabe, isso é muito comum no futebol, né? Quando o time não está bem, é muito difícil ter um jogador que vai querer aparecer para o passe do companheiro, porque ele quer se esconder, ele quer se preservar. Só que quando muita gente faz isso, o treinador não tem como tirar todos e o time não funciona. E aí é uma bola de neve negativa. O contexto do Manchester United, ele é muito ruim para todo mundo. Por isso que eu não sei quanto tempo o Rubem Amorim vai sobreviver. Eu não sei quanto tempo o Bruno Fernandes vai ter paciência para ser o líder técnico desse time que só anda para trás. E qual jogador do mercado vai querer se meter nessa. Porque hoje o Manchester United é uma furada para a carreira de um jogador que quer estar em ascensão. É porque o Real Madrid não está tão bem. Está melhor que o United, sem nenhuma dúvida. Mas o Leny Yoro, que preferiu ir ao Manchester United do que ir para o Real Madrid no início dessa temporada, deve estar repensando, no mínimo. O United tem a sorte que ainda ganha em grana, né? Que é o que o Quesada falou, que ainda tem dinheiro e ainda pode pagar salários muito elevados, né? Se diz que o Leny Yoro, por exemplo, a decisão dele passou muito pela questão salarial, né? Que o United inicial já ofereceu mais do que o Real Madrid oferecia inicialmente para um jogador de 18 anos. Ele ainda tem 18, né, Fred? Então, tem esse ponto. Porque se não tivesse dinheiro, imagina, como é que ia conseguir atrair algum jogador com pensamento de progressão, né? De estar começando a carreira. O United tem a vantagem de ser, é Premier League, né? E a maioria dos jogadores hoje que não estão na Premier League, quando tem a opção Premier League, normalmente vai para o topo da lista. É uma vantagem, desculpa, rapidinho, Arthur. É uma vantagem pela Liga e é uma desvantagem pela Liga, porque em outra Liga o United não estaria em 13º. Sim. É que na Premier League a classe média não te perdoa. Gira a faca, cara. É o Bournemouth que está ali colado no G4, não é o Manchester United. Fica claro que o Manchester United precisa da cirurgia de peito aberto e que o Ten Hag não foi capaz de fazer isso e que em determinado momento ele desistiu da cirurgia e falou, deixa eu tentar ganhar do jeito que dá, com os caras que estão aqui, e ele não conseguiu. O Rubem Amorim também está tentando fazer isso
E eu prefiro muito mais frases de efeito, frases fortes, como essa do Bruno Fernandes, como essa do Rubem Amorim, para você acordar os caras, ou para você tentar chacoalhar com uma coisa que não está legal há muito tempo, do que o cara que aceita passivamente e que vai como o Solskjaer por uma entrevista e você acha que é aquela realidade, a realidade é essa. Não pode ser a realidade do Manchester United. Pelo time, pelo dinheiro, pela camisa, pelo escudo, por qualquer outra coisa que eu possa citar aqui da grandiosidade do Manchester United. Então eu prefiro mais esse, que pode ser um sincericídio, né? Do que propriamente você ficar passando pano por uma coisa que já está insustentável há muito tempo. Veremos o que vai acontecer com esse United. A gente segue de olho por aqui. Fredinho, qual que é a colocação mesmo? 13ª colocação. Está abraçada há muito tempo na segunda metade da tabela. E tá a quantos pontos do G4? É que deve ser G5 esse ano, né? A Premier League? Depende, né? Depende do rendimento. Eu nem olhei o Clarim, então vou ter que olhar agora, porque nem o United tem que olhar para a zona de rebaixamento. Na verdade é o contrário, né? Tá. Mas vamos lá. Hoje o quarto colocado é o City, que vem se recuperando, está com 38 pontos, 12 pontos. Ó, João vai ajudar a gente a colocar aí na tela. Obrigado, João. Tá aí, 12 Boa. pontos, para cima e para baixo são 10. Realmente. Eita, é mais próximo nós! Do Z3 do que do G4. Eita, nós. Pois bem, falaremos mais do United por aqui nessa temporada.